Boa tarde, Azam. Boa tarde, PVC. Pois essa história do Andrei veio à tona, né? Foi dado primeiramente pelo canal do Pedrosa, essa questão do atraso nos pagamentos da dívida que o Vasco já tinha. Para quem não sabe ainda como é que está essa situação, o Vasco já possuiu uma dívida de cerca de 12 milhões com o Andrei. Nessa negociação, para ele voltar nesse período curto, enquanto ele não vai em definitivo para o Chelsea, ficou acordado esse pagamento desses cerca de 12 milhões em 3 parcelas. O Vasco pagou uma e atrasou depois. Faltam 2 parcelas ainda, então estão atrasadas, e o Vasco já tinha acumulado essa dívida, consequentemente já tinha acumulado um desgaste com o staff do Andrei, e, enfim, o staff do Andrei ficou um pouco já sem paciência com o Vasco, e até numa declaração dada à ESPN, o advogado do Andrei, né, que faz parte ali do staff do Juliano Bertolucci, né, que é o empresário do Andrei, informou que vai acionar o Vasco na Justiça. E aí entram duas questões ali. Essa questão da dívida do Andrei realmente está pegando, e o staff do Andrei não está muito mais com paciência para conversar com o Vasco. Só que o Vasco tem tido, o departamento financeiro do Vasco está com vamos dizer assim, até uma estratégia, essa questão aí de alguns pagamentos que estão sendo postergados. No caso, por exemplo, aí tem uma outra situação, que são os jogadores que o Vasco comprou agora nesse início de ano. E aí tem alguns pagamentos que o Vasco está tentando renegociar esse pagamento. No caso, é o Lucas Piton, comprado junto ao Corinthians, o Puma Rodrigues, junto ao Nacional, e o Capasso, o argentino Capasso, zagueiro, junto ao Atlético Tucumã, da Argentina. O Vasco está tentando renegociar esses pagamentos, as parcelas, para dar fluxo de caixa ao clube. O clube tem priorizado, nesse momento, manter os salários em dia e o RCE, né, em dia também, para não ter maiores problemas com a justiça. Então, o Vasco tem meio que priorizado isso e está tentando renegociar esses pagamentos para manter o fluxo de caixa em dia, enquanto não chega o segundo aporte da 777 previsto em contrato. O primeiro aporte de 120 milhões de reais foi aportado em setembro do ano passado, e agora está previsto um segundo de mais 120 milhões para setembro agora, que o Vasco já está conversando para antecipar, para poder ter dinheiro para reforçar agora na janela de meio de ano. Então, assim, há uma estratégia do Departamento Financeiro do Vasco. O Vasco tem priorizado os salários em dia e o RCE em dia, mas está tendo essa contrapartida aí, tanto do staff do Andrei, como de alguns clubes. Por exemplo, o Nacional já reclamou da situação, o Atlético Tucumã também. Parece que a situação do Piton com o Corinthians está sendo mais conversada. Com o São Paulo, por exemplo, a questão do Léo Pelé, o Vasco conseguiu renegociar esse pagamento, está renegociado. Jogadores como Pedro Raul, que era do Kashiwa Reysol, do Japão, e Luca Orellano, do Vélez Sarsfield, o Vasco já quitou o pagamento dessas compras. Já estão quitados. E o resto tem sido conversado. A questão que mais está pegando é o Andrei, porque o staff do Andrei já não quer muita conversa com o Vasco, não. Até para explicar para a nossa audiência, Brás, fluxo de caixa é aquele dinheiro que está no cofre do clube de fato, né? Na conta ali. Ou seja, entre dinheiro que entra e dinheiro que sai, você tem que fazer esse fluxo de caixa, como diz a expressão, para deixar a coisa mais azeitada ali. Você tem que saber gerir bem o seu dinheiro entre que entra e que sai, entre receitas e despesas, para você conseguir ter esse fluxo de caixa ajeitado, que é ter dinheiro para pagar suas contas. E aí essas contas vão se acumulando. Salários, pagamentos parcelados, normalmente, como são feitos desses jogadores. Custos operacionais do clube mensal, viagem, enfim. Perfeito. TT. Logística, enfim, tudo. Você precisa ter dinheiro e aí você vai fazendo fluxo de caixa baseado no que você tem de previsão de entrada. Então, em maio, eu vou ter X entrando, junho, mais X milhões de pagamentos que eu vou receber, mais em contrapartida eu vou ter Y que pagar. Vou ter que pagar o Andrei, vou ter que pagar o Orellano, enfim, quem que seja, para você fazer esse fluxo de caixa. Agora, uma expressão que você usou, RCE, é isso, Bruno Braz? Para explicar para a nossa audiência. É o Regime Centralizado de Execuções. É um acordo que o Vasco fez para pagar os credores. Então, 20% das receitas já são direcionadas para pagar esses credores, né? Já então, vai direto.
vai direto, 20% das receitas são direcionadas para pagar esses credores, essa fila de credores que o Vasco tem. Né? E assim, aí só para também detalhar mais um pouco, esse primeiro aporte da 777 foi muito usado, grande parte dele foi usado para pagar dívidas. Primeiro, para colocar o clube em dia, porque tinha muito salário atrasado, colocou o clube em dia e depois usou muito desse montante para pagar as dívidas do clube. A 77 tem conseguido pagar essas dívidas, só que o que acontece? Com os juros, essa questão do RCE também está sendo renegociada. Para quem não lembra, o Botafogo, o Textor, ele conseguiu renegociar com o RCE, porque com a questão dos juros estava virando uma bola de neve. O Botafogo pagava, mas os juros altos e a coisa não andava. O Botafogo conseguiu esse acordo e o Vasco, assim, pelo que eu sei, tem conversado com